Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Esse versículo é a nossa divisa da nossa campanha. E eu vinha lendo esse versículo agora, vindo para cá. E eu pensei assim, mas que versículo tão atual. Parece até que foi o pastor Frederico que escreveu, não parece? Ele dizendo, por causa da graça que Deus, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios. Poderia ser qualquer pastor ou qualquer irmão aqui, poderia ter falado isso. Só que quem falou isso foi o apóstolo Paulo, não é? Então, eu fico pensando, mas como o cristianismo é o mesmo, não mudou nada. A essência é a mesma. Esse versículo é tão atual, que maravilha nós estarmos aqui sentados. Eu estava ali me segurando, estava chorando. Desde o primeiro hino que cantaram aqui, que Ele me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Gente, nesse momento a igreja se eleva um pouco. Ele nos ama mesmo, mas nós esquecemos disso. Porque por amor a Jesus e obediência a Ele, é que nós devemos fazer missões. Então, todos os cristãos têm um chamado, né? Chamado, não interessa qual, mas que nós estamos trabalhando dizendo que somos voz de Deus para o mundo. O mundo está clamando, isso a gente está dizendo toda hora. Está clamando, mas quem vai responder esse clamor? Somos nós. Nós que vamos responder, ou indo ou enviando. E a Convenção Batista Brasileira, junto com a Junta de Missões, já tem atingido 84 países. É muito, irmãos? Não, porque existe povos não alcançados. E povos não alcançados é aquele que tem pouco conhecimento da palavra de Deus, ou que não tem conhecimento nenhum, e que não tem um grupo de evangélicos ali, naquele meio, que depende dos estrangeiros para evangelizá-los. E nós estamos aqui numa maravilha, chorando, clamando a Deus. Que bênção ser crente, que bênção. Dizer, Senhor, remove a minha pedra, Senhor, faz um milagre na minha vida. E o mundo se degradando, mortes toda hora, avião que cai de propósito e mata tanta gente, e nós estamos aqui de braços cruzados nesse ar tão gostosinho. E os missionários são 1.500 da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais, 1.500. Os irmãos esqueceram do pastor Dan de domingo passado? Irmãos, entrar numa república islâmica do Paquistão. Será que os irmãos iriam com passagem de ida e volta pago para evangelizar? Eu acho que nessa hora a gente ia saber quem realmente é cristão ou não. Então o alento deles que estão lá fora, dos que estão na linha de frente, são as nossas orações e as nossas ofertas. Então, vamos ter mais um mês todo que vai... Hoje encerra esse mês. Tínhamos programado para entregar a oferta no segundo domingo do mês que vem. Não será. Temos mais um mês todo para trabalhar. Vamos trabalhar muito, porque nós temos que, além de manter esses missionários que estão no campo, temos que enviar mais, porque o mundo clama. E a voz de Deus às nações somos nós. É Deus que quer usar o irmão. Cada um tem um chamado. Não interessa qual, mas nós temos que cumprir aquele ide de Jesus que a gente esquece. Ele disse, ide por
todo mundo. Eu não vou, mas tem quem quer ir e que está necessitando de nossas orações e das nossas ofertas. Então, a oferta do dia especial, ela move muito, mas tem os irmãos que contribuem com o PAN também. Então, outra coisa, o pastor Edgar não está aqui, mas eu vou falar. Eu recebi, Nelma, recebi pelo meu e-mail, viu, pastor Frederico, dizendo quanto a nossa igreja enviou para missões. Então, o pastor Edgar disse, atingimos 105 mil, não foi 105 só não, com o PAN dá 140 mil, olha que bênção. E isso não é escondido não, é para todo mundo, lança na internet, a nossa igreja enviou essa oferta. Então, os irmãos que amam missões, fiquem tranquilos que esse dinheiro chega, e esse dinheiro chega para abençoar aqueles que estão lá. Então, irmãos, vamos fazer, independente da situação econômica, política, religiosa, desse mundo que está lá fora, nós temos que mudar esse cenário. Esse cenário tem que ser mudado. Assim como Jesus mandou, como bons cristãos que somos, temos que fazer por amor e por obediência ao Senhor. Então, vamos trabalhar muito por missões, porque esse nosso alvo é fácil de ser batido, se você amar realmente as almas perdidas. Porque o pastor Miguel já falou aqui nesse púlpito, nós damos 10% de dízimos à igreja, para o sustento da igreja. Sabe quantos árabes dão? Não sei se por medo ou se por amor à causa deles. Eles dão 70%. 70% do que eles ganham. Por amor ou por medo, não sei, porque eu não estou lá. Mas o Islã recebe. Por isso que eles são tão poderosos, tão violentos, fazem o que querem. E nós aqui damos 10% do nosso para o sustento, e Deus deixa nós trabalharmos com os 90%. Ele dá 100, você tira 10 e fica com 90. Então, isso é bênção de Deus para nossas vidas. E nós podemos também abençoá-lo. Nosso dinheiro é tão importante, como o pastor Dan falou. Com 12 reais dá para curar uma pessoa de malária na África. 12 reais, porque o dinheiro dele é muito inferior ao nosso. Então, nós... não adianta só chorar, dizer, Senhor, eu estou ali chorando também. Eu falei, meu Deus, será que eu vou só chorar lá na frente? Nós temos que agir e avançar muito, porque não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Diz que quando ele voltar, naquele dia, ninguém pode dizer, não me falaram de Cristo. Então, portanto, irmãos, vamos ficar de pé, vamos falar o nosso tema, nossa divisa, e vamos cantar o nosso hino de missões. Então, o nosso tema e a nossa divisa diz, meu chamado, voz de Deus às nações. Vamos repetir? Meu chamado, voz de Deus às nações. A nossa divisa, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Romanos 15, 15b, 16. Vamos cantar o nosso hino de missões. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A
vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Tivemos uma participação especial, mas eu quero que a igreja cante também. Então, vamos cantar com um grupo de louvor agora. Aí eles vão participar agora, tá? A estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
as aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Cantamos, eu tenho um chamado, e Deus não abre mão, e não abre mão mesmo. Então você é voz de Deus. Vou chamar a Esté, a diretora geral da IBD, ela vai orar pedindo a Deus para abençoar a nossa campanha. Que Deus toque forte no coração de cada irmão, para que cada um dê o seu melhor para essa campanha. Senhor Deus, Pai, muito obrigada a Deus pelas primeiras horas desta manhã em que estamos reunidos, Pai, primeiramente para estudar a Tua palavra. Palavra essa que adentra os nossos corações, nos confronta, Senhor Deus, e nos instiga a sermos melhores servos a cada dia, Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse culto que te prestamos, porque só a Ti é devido, Deus bendito. Te peço, Deus, agora que o Senhor não olhe para as nossas imperfeições, para a nossa omissão, às vezes diária, Senhor Deus, diante do chamado que temos, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar a estarmos fazendo a Tua obra, estarmos, Senhor Deus, evangelizando e mostrando a este mundo que só Jesus Cristo salva, Pai. Que possamos estar comprometidos nesta campanha como temos estado em todas as outras, Pai querido. Nos ajude a nos doarmos com as nossas orações, através das nossas ofertas, Deus. Que seja uma campanha abençoada, para que vidas nesse mundo tão perdido, Senhor Deus, carente de amor, seja salva através do Evangelho proclamado pelos nossos missionários, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, para que possamos realmente cumprir o nosso chamado. É tudo que te pedimos nesta manhã, no doce nome de Jesus. Não só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. A comissão de obras já está se aproximando. E eu quero fazer uma convocação aos irmãos. Hoje à noite nós temos um espaço gourmet. Prestem atenção no que eu vou dizer. Hoje é o dia do meu aniversário. Hoje eu estou fazendo, acho, 38, sei lá, um por aí. E geralmente as pessoas vão para Parmê ali, fecham, né, para comemorar. Vai ser comemoração no espaço gourmet. Então valorizem a indústria nacional, não vão para o McDonald's, não vão para Bob's. Nacional, feito aqui na igreja, de iguaçuano, de qualidade. As irmãs não precisam ir para a cozinha hoje à noite, porque hoje aqui não é por minha conta, mas vai ter espaço gourmet, tá bom? Bom dia, igreja. Mas antes de falar à congregação, agradecer ao pastor Frederico,
pelo seu aniversário também. Que Deus continue te abençoando, que continue sendo instrumento de Deus na nossa vida e nos alimentando espiritualmente. Parabéns. Oi, igreja. Nós recebemos o relatório da empresa que fez a sondagem do nosso solo. E aqui está a documentação na minha mão. Eles chamam de CAO, que anda pela arquitetura, se não seria RT, pela engenharia. Então, nós temos aqui a nota fiscal do valor que foi pago, que foi 2.700 e pouco, e também o relatório da análise do nosso solo, que nós passamos um filme aqui, fotos. Então, tanto a empresa que realizou a análise, quanto 2 engenheiros que nós consultamos, estão recomendando no nosso espaço, no nosso prédio, o estacamento. E aí ele pode ser, nós compramos a parte metálica. E aí nós vamos estar buscando, já encaminhei um e-mail a uma empresa, para que ela traga para a gente o orçamento, porque aí já é um serviço especializado, nós não poderíamos colocar qualquer um para fazer, porque a nossa preocupação, e quem conhece um pouco de obra sabe que o inicial é a fundação e depois toda a estrutura do prédio. Como a estrutura nós compramos em viga de aço, então nós temos, não que nós não tenhamos preocupação, mas diminui um pouco a nossa preocupação. Então, o nosso solo, pela análise, a partir de 3 metros de profundidade, é que ele tem uma densidade melhor para a fundação. Então, isso vai levar um pouco o custo que nós tínhamos de fundação do nosso prédio. Mas Deus está no controle, então nós vamos fazer com toda a segurança. Vamos buscar mais de uma empresa especializada para esse tipo de serviço, e aí nós vamos passar a igreja, tão logo a gente receba as propostas de orçamento para realizar esse serviço especializado em estacamento. Tá? E agora, os irmãos que estão à disposição, que vieram preparados para ofertar, nós vamos estar entoando o hino 340 do Inário para o culto cristão, e os irmãos estão à disposição para fazer a entrega das suas ofertas. Então, logo eu convidar o pastor Heraldo para estar se dirigindo ao microfone, uma oração de agradecimento a Deus pelos 38 anos, já que ele não comentou, de vida do pastor Frederico, e também numa oração de consagração das nossas ofertas. Só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar. Tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor. Só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Todo que contrito já te procurou. Pela tua graça, salvação achou. Ó Jesus bendito, grande e bom Senhor. Só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador.
Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela disponibilidade dos irmãos em cooperarem com a obra. E isso foi demonstrado pela presença deles aqui no gasofilácio. Abençoa cada um deles e aqueles que ainda não se sentiram motivados possam também se incorporar a esse grupo de irmãos que está projetando, ó Pai, esse prédio para a glória do Deus Pai. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos também uma bênção pela comissão que tem a responsabilidade de traçar as diretrizes para essa grande campanha. Também nesse momento nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida do teu servo, pastor Frederico, que completa mais um ano de vida. E um ano que Deus tem dado a ele muitas oportunidades de orientar a igreja em várias situações. Seja com teu servo, abençoando juntamente com ele sua esposa, sua filhinha, toda a sua família. E abençoa todos nós que estamos reunidos para adorar o teu santo nome. É o que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos o hino Descansando no Poder de Deus, esta é a oportunidade que nós temos de trazer 330 dinários para o culto cristão, de trazer aqui ao gasofilácio aquilo que não nos pertence, aquilo que Deus nos tem dado como primícias, aquilo que Deus nos tem oferecido, e nós devolvemos Ele agora como fruto da nossa adoração. Então, enquanto cantamos, você que veio preparado, esta é a oportunidade. Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido, porque esse é um privilégio nosso. Braços do meu Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças, ó Deus, porque em Ti nós podemos descansar. Ó Senhor, a nossa alegria vem de Ti. Quando o Teu Filho Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, para que a sua alegria seja completa. Ó Deus, o nosso Salvador não está mais neste mundo, mas está à Tua direita, ó Deus, para interceder por nós. Nós sabemos que aquele que pode fazer alguma coisa não pode estar vivendo o mesmo que nós. Por isso, Senhor Jesus, depois de fazer a obra da nossa redenção, subiu ao céu, está à direita de Ti, ó Pai, para interceder por nós. E nós te agradecemos, ó Deus, por este Teu grande amor. Ó Deus, nós reconhecemos de que não merecemos, e o Senhor tem feito tudo por nós. Por isso, ó Deus, neste momento de gratidão a Ti, tem os Teus servos vindo aqui à frente, para trazer, ó Deus, parte daquilo que o Senhor tem dado, ó Deus, durante essa semana, durante o mês. Ó Deus, que demonstração nós sentimos, ó Deus, porque o Senhor não precisa reclamar da Tua igreja como reclamou da igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadora, uma igreja fiel, uma igreja que lutava para apresentar o melhor, mas tinha esquecido do amor. Ó Deus, a Tua igreja precisa cada dia mais crescer em amor, para ofertar com amor, para viver em amor, para pregar o amor que há em Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós te suplicamos, derrama, ó Deus, a Tua bênção sobre cada um, que o nosso amor por missões, o nosso amor pelo crescimento da Tua causa aqui na terra, possa crescer, ó Deus, a cada dia mais, para que possamos ofertar, Senhor, do fundo do nosso coração, porque o Teu servo escreveu: ainda que desse a metade dos meus bens, se ainda desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria. Ó Deus, acrescenta, pois, em nós o Teu amor, para que possamos amar de fato uns aos outros e amar a Tua obra, ó Deus. Abençoa, pois, o Teu servo, pastor Edgar, onde está, que o Senhor possa abençoá-lo ali. Também, ó Deus, pelo pastor Frederico, mais uma vez, Senhor, rogamos a Tua bênção, que o Senhor possa o conceder muitas bênçãos ainda na sua vida, ainda jovem, que ele possa muito Te servir. Ó Deus, abençoa toda a sua família. É a oração que nós fazemos agora, Senhor, com gratidão a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Já estamos caminhando para o final do nosso culto, e eu vou pedir aos irmãos paciência, um pouquinho de paciência hoje, para que a gente possa refletir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Já estaremos indo para casa, para podermos almoçarmos em família. Hoje nós vamos pensar sobre o nosso discipulado. A igreja tem se envolvido e nós temos tido grandes resultados de vida transformadas a partir do discipulado. E o discipulado não é mais um programa da igreja, o discipulado não é um programa que nós vamos fazer, é envolvimento de vida. É aquilo que nós vamos fazer como missão. Deus nos deu, Jesus nos deu como missão de ir por todo mundo fazendo discípulos. E discipulado é uma caminhada. E como caminhada nós temos que aprender a viver, a pensar, a sentir como nosso Mestre Jesus. E esse discipulado, por caminhar tão perto de Jesus, vai transformar a nossa existência, transformar a nossa vida. E um dos motivos que nós temos dados por Deus para sermos discípulos é abandonar uma vida medíocre, abandonar uma vida tacanha, limitada, abandonar a mediocridade. Ser medíocre é ser mediano, é andar abaixo da média, é ser inexpressivo, é aquilo que não é pleno de sentido, é aquilo que não tem identidade, segundo o dicionário Aurélio. Nós temos por Deus o chamado para vivermos uma vida plena, e muitas vezes nós nos acostumamos a viver uma vida abaixo da média. Perdemos o sentido pleno dessa vida que Jesus nos deu,
Perdemos o sentido pleno daquilo que Deus nos proporcionou e nos acostumamos a ver uma vida limitada por nossos medos, uma vida limitada pelas nossas qualificações, uma vida limitada por nossas próprias mãos. E existe um chamado de Deus hoje para o meu coração e para o seu coração, de vivermos uma vida acima da mediocridade. Vivemos a vida plena que Deus quer que nós tenhamos. Mas qual é a meta dessa vida? Quais são os programas? O que Jesus retém para nós? O que precisamos depreender e aprender hoje, nesta manhã, para que possamos então superar esta meta e abandonarmos essa vida limitada, tacanha, mesquinha, que chamamos às vezes de vida cristã, que não é uma vida cristã, às vezes é uma vida religiosa. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Vamos ler os versos do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os que há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Nós encontramos no Evangelho de Mateus um texto que eclode de auxílio a uma comunidade urbana judaica. Nós temos de frente com um texto que é uma profissão de fé de uma comunidade que sofre uma bárbara perseguição do Império Romano. O que nós temos de frente, quando eu abro o Evangelho de Mateus, é um texto escrito com sangue dos nossos irmãos, primeiros irmãos nossos em Cristo, que sofriam graves perseguições de uma comunidade judaica que dizia ao Império Romano: esses não são judeus, estes seguiram o tal de Cristo. Então o Império Romano, na pessoa de Nero, começa a intensificar e aprimorar toda a perseguição aos nossos irmãos. E começa a eclodir no coração daqueles queridos que precisavam fazer uma profissão de fé da vida que precisava ser feita a partir de Jesus. Um modo alternativo de viver, que não era aquele modo que o Império Romano dizia. Um modo alternativo de vida, uma nova relação com Deus, que não era aquela mais que o judaísmo dizia. Eles perceberam que em Jesus havia vida, eles perceberam que o judaísmo não conseguia mais explicar o relacionamento com Deus e empreendem então a tarefa de testemunhar para nós uma profissão de fé. E nesse momento, nesse texto que nós temos como recorte de um texto a Páscoa, a celebração da Páscoa judaica. E Jesus está indo para Jerusalém e ele sabe que vai morrer. As opções que Jesus fez durante a sua vida, as coisas que ele empreendeu, fazer de Deus o Pai, o único absoluto, fez com que ele mexesse com certas situações que ele sabia que o levariam à morte. Ele está indo a Jerusalém para a festa da Páscoa e ele sabe que serão os seus últimos dias de ministério entre nós. Então Jesus, ao entrar nesse centro ideológico de dominação econômica de Roma para o povo judeu, que se tornou Jerusalém, o templo de Jerusalém não é mais o templo erguido lá no profeta Ageu. O templo de Jerusalém agora é novo, erguido por Herodes, é o terceiro templo, onde existe ali no meio do templo uma águia em culto a Roma, onde Roma profanou o templo que era local de culto ao nosso Deus. Este lugar que virou agora um lugar de expropriação das pessoas. Jesus vai ao centro do poder e sabe que na mão dos poderosos ele vai perder a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida nova. Então Jesus entra, fazendo uma subversão da ordem, rememorando aquilo que o profeta Zacarias disse: olha que o teu rei vem humilde, montado no jumentinho. O teu rei não é este rei aí. O teu rei, o teu reino não é construído por mãos humanas. E Jesus se equivale do que fez o profeta, do que falou o profeta, leu a sua vida a partir das profecias, sabia do seu chamado, sabia que ele veio para dar vida por nós. E entra em contraposição ao que o império dizia. E sabe, Jesus reivindica para ele o reino de Jerusalém. Mas não é o reino físico, não é o trono físico. Ao entrar em Jerusalém, montado na jumentinho, a entrar em Jerusalém rememorando o que fez Salomão, ao entrar em Jerusalém rememorando o que fez Gel, ao entrar em Jerusalém no que instituiu como Davi,
Jesus está dizendo às pessoas que existe um trono, existe um significado para Jerusalém, que não é aquele significado que estava vivendo aqueles dias. Jerusalém tinha um sentido cósmico, Jerusalém tinha um sentido de ser o centro para as nações. Diz o profeta que Jerusalém deveria ser alegria para todos os povos. A partir de Jerusalém, o centro cósmico do mundo, todos os povos conheceriam que existe um Deus. A partir do templo, todos os povos conheceriam de um Deus criador do universo. E Jerusalém se perdeu no meio do caminho. E existe um sentido novo, existe um sentido diferente, existe uma ressignificação daquele trono, existe um sentido diferente que Jesus quer mostrar àquelas pessoas. E naquele momento ele entra reivindicando o trono de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei. Nesta manhã, Jesus está reivindicando o trono da sua vida. Nesta manhã, Jesus está dizendo que o trono da sua vida pertence a Ele. Por vezes, as nossas vidas, a gente começa a caminhar no que chamamos de uma vida cristã e a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente vai perdendo os nossos absolutos, nós vamos perdendo aquilo que nós fomos chamados, nós vamos perdendo os nossos chamados e a nossa vida passa a ser uma expressão pálida daquilo que deveríamos ser enquanto discípulos de Jesus. A nossa vida passa a ser uma expressão pálida daquilo que nós fomos chamados. E Jesus nesta manhã quer fazer uma correção de rumo na minha vida e na sua vida. Jesus quer mostrar para nós quais são o sentido, o que é para ser o reino de Deus. E quando nós fomos salvos por Deus, quando Deus veio ao meu encontro, quando Deus me livrou do pecado, quando Deus me livrou do jugo da escravidão, Ele me deu um sentido diferente, me deu uma vida nova, me livrou do charco do pecado e me disse: meu filho, agora você vive no meu reino, agora você vive sob o meu domínio. Quando Deus foi e tirou o povo de Israel do Egito, Ele disse: vocês são o meu povo, porque eu os libertei, e agora vocês são minha propriedade, agora vocês vão viver de maneira diferente. Quando nós entendemos o projeto de graça e misericórdia de Deus naquela cruz, quando nós entendemos que Deus veio ao meu encontro e me deu uma salvação, não porque eu mereço, mas por graça e misericórdia, eu passo a viver então no reino de Deus. Eu entrego a minha vida ao domínio de Deus, e agora quem manda na minha vida é Deus. Eu abro mão da minha autonomia, eu abro mão de fazer as coisas segundo as minhas vontades, segundo as minhas qualificações, segundo as minhas mãos, e entrego a Deus: Senhor, faça o que for necessário, mas destrói a minha vida e faça ela de novo nos seus moldes. Quando Jesus entra em Jerusalém, Ele está mostrando às pessoas quais são as qualificações do que é formado o reino de Deus. Qual é a meta? Qual é o padrão demonstrado por Jesus? Qual é o padrão do reino de Deus que Jesus fez e mostrou para nós? Qual é o padrão que Jesus resumiu naquele dia, naquele momento, para mostrar às pessoas que existia um sentido de vida diferente? O primeiro padrão, que o reino de Deus é um reino de amor. Sabe, o que era muito comum naquele momento, toda vez que Roma entrava num lugar, toda vez que Roma dominava um povo, eles faziam uma grande procissão. O general ou o César, dependendo do tamanho da batalha, ia na frente, no seu carro, nos seus cavalos, um animal imponente de guerra, e ia fazendo uma procissão, mostrando àquelas pessoas que um novo tempo havia chegado para aquelas pessoas. Roma chamava de paz aquilo que era terror, Roma chamava de paz aquilo que era coerção, Roma chamava de paz o que ela deveria mostrar: poder. E na procissão romana eles queriam sempre mostrar: nós somos mais fortes, vocês estão subjugados a nós agora, vivam segundo o Império Romano. E Jesus quer mostrar para aquelas pessoas que, independente da vida que o Império Romano tentava mostrar e dizer àquelas pessoas, independente de esperar um rei que vem tomar o poder político, o reino de Deus é um reino de amor, porque diz o profeta Zacarias: eis que vem o teu rei humilde, o amor doador. O amor do amor que vem e não olha a quem e se entrega no seu lugar ou no meu lugar. O amor que não tem limites. O amor que não olha a quem vai fazer o bem. O amor que simplesmente se entrega. O amor ágape. Ninguém tem maior amor do que este, que deu sua vida pelos seus amigos. Mas esse reino de Deus, que não lida com a imitação do reino romano,
que não lida com a intimidação do que nós percebemos de um poderio econômico, que é um reino de amor, também é um reino de serviço. Diz no próprio verso 5: eis que vem o teu rei, montado num jumentinho. A analogia que Roma fazia naqueles cavalos, naqueles carros poderosos, a analogia que Roma fazia de intimidação das pessoas, de um reino feito por mãos, de um reino feito por intimidação. Jesus quer mostrar para nós que o reino de Deus é construído no amor e o reino de Deus é construído pelo serviço. É o serviço que legitima a nossa caminhada no reino de Deus. É o serviço que legitima a nossa caminhada nas coisas de Deus. É o serviço dado ao próximo, é a mutualidade. Não há como viver cristianismo sem servir ao próximo. Não há como viver cristianismo sem me preocupar com o meu irmão que está do meu lado. Não há como viver cristianismo individual. Cristianismo não é uma religião individual. Não é algo que eu possa fazer por mim mesmo. Não são passos que eu possa fazer dentro da minha casa para que eu possa viver o reino de Deus. Para viver o reino de Deus é preciso estar aqui no meio dos meus irmãos, servindo uns aos outros mutuamente em amor, como diz o apóstolo Paulo. Para viver o reino de Deus, para viver uma vida de discipulado, é preciso, é necessário viver na mutualidade do serviço. Mas esse reino de Deus também é um reino de liberdade. Eis que aí vem o teu rei, em cria de animal de carga. Perceba, aquilo que Deus instituiu para Davi, que o rei de Israel deveria passar por Jerusalém montado num jumentinho, não é uma etapa qualquer. É para mostrar que Deus ressignifica o que os homens veem. Não era o poder dos cavalos, não é o poder do carro que legitima e fundamenta a vida no reino de Deus. Aquele jumentinho que era desprezado, que era um simples animal de carga, agora é veículo de levar o grande rei de todos os tempos. A intervenção do Messias em prol de todos os povos. Às vezes o mundo olha para nós. Às vezes eu olho para mim mesmo, olho para as minhas qualificações e percebo que eu não tenho condições de viver uma vida decente perto de Deus. Mas o que qualifica a nossa existência não são as nossas possibilidades. O que nos faz viver uma vida acima da mediocridade não são as nossas qualificações, mas é o Deus que atua em nós. É disponibilidade de servir a esse Deus. É disponibilidade que me faz sair de ser um simples animalzinho de carga para ser agora o veículo do reino de Deus, do grande rei. O reino de Roma era construído no cativeiro, no poder e na intimidação. O reino de Deus é constituído por amor, pelo serviço e pela liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres e Deus nos fez livres de toda a estrutura do pecado. E a cada dia agora é um viver neste reino, sabendo que eu preciso abandonar velhos hábitos, abandonar velhas estruturas de pecado, para viver uma vida plena, longe da mediocridade. Que Deus nos abençoe. Pai de amor, Pai querido, Pai de bondade, seja conosco nesta manhã. Transforma a nossa vida. Senhor, que venha reinar sobre nós. Faça o seu trono no nosso coração, que possamos então, a partir daí, viver o reino de amor, um reino de serviço e um reino em liberdade das estruturas do pecado. Senhor, nos faça abandonar velhos hábitos. Senhor, nos ajude nesta caminhada, que a cada dia possamos parecer mais contigo, esvaziar o nosso próprio eu, o nosso ego, para que o seu Santo Espírito possa viver em nós. E a partir da nossa vida ser um testemunho deste reino. Testemunho desse alguém que veio em prol do outro. Testemunho de alguém que se dá em doação do outro. Testemunho de uma vida, Senhor, de serviço aos nossos irmãos. De buscarmos mais uns aos outros. De ver mais um amor comunitário. Senhor, porque um dia nos fizeste livre. Nos abençoe, nos leve de volta para as nossas casas em paz. E traga-nos, Senhor, em segurança para o culto de hoje à noite. E agora, amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, para todos sempre. Amém. Vá em paz para casa. Volte hoje à noite, traga alguém, perceba alguém que não está conosco aqui nesta manhã.
busque essa pessoa hoje à tarde. Mas não é para cobrar, não. Olha, eu senti sua falta. Eu senti saudade de você. E quero estar junto com você hoje à noite. Deus nos abençoe.